Acabaram de me falar, o capitão Maicon do Corpo de Bombeiros está ao vivo com a gente. Capitão Maicon Cristo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Capitão, o que está acontecendo neste momento? Obrigado por ter aceito novamente o nosso convite. Boa tarde. De grandes proporções, né? Um incêndio na Lapa, região oeste da cidade de São Paulo. A gente tem 16 viaturas do Corpo de Bombeiros empenhado nessa ocorrência de incêndio, cerca de 40 profissionais do Corpo de Bombeiros, e a nossa preocupação primeira é confinar esse incêndio para que ele não passe das edificações vizinhas, né? A gente tem a informação do solicitante que não temos vítimas no local, a gente faz essa exploração também para confirmar essa informação, e a nossa preocupação agora é de confinar esse incêndio para que ele não atinja uma área maior. A área inicial passada para a gente são 1.700 metros quadrados. A gente tem tecido sendo consumido pelo fogo e alguns aviamentos também. E, capitão, esse tipo de trabalho ele é muito delicado e é uma luta contra o tempo, né? A gente estava acompanhando justamente o que o senhor falou, dessa contenção, uma de cada lado. É um trabalho difícil, né, capitão? É um trabalho difícil, é um trabalho cansativo, né? A gente vê os nossos profissionais ali no calor que faz hoje na cidade de São Paulo, próximo a essas chamas. É um trabalho técnico, a gente precisa atuar com técnica para que esse incêndio não se alastre para as edificações vizinhas e a gente não tenha uma ocorrência de proporções ainda maiores. E a partir do momento que o incêndio começa a consumir a estrutura, quais são as dificuldades de contenção desse fogo? A partir do momento que a estrutura é atingida, a gente se preocupa com a segurança do nosso profissional, né? A gente não pode, e a gente não quer nunca que isso aconteça, que um profissional nosso venha a se tornar vítima num incêndio desse. Então, se a gente tem o risco de queda ali da estrutura, né, tanto de telhado quanto de paredes, colunas, a gente começa a atuar com essa precaução maior de garantir a segurança do nosso profissional. E, capitão, me chamou a atenção também, evidentemente, nós estamos acompanhando, né, e também acompanhando as imagens aéreas, a brigada de incêndio. Esses galpões, é necessário, é obrigatório ter uma brigada de incêndio. E, completando essa pergunta, tinha brigada de incêndio? Vocês têm essa informação? Respondendo a sua primeira pergunta a respeito da obrigatoriedade, né, a nossa instrução técnica de número 17 fala de brigada de incêndio nas edificações, e sim, toda a edificação que se encaixa nos requisitos previstos na legislação, ela tem que ter uma brigada, sim. E respondendo a sua segunda pergunta, se tinha ou não, a gente ainda não tem essa informação para confirmar. E quando fala brigada de incêndio, só para a gente entender mesmo, até para realmente é uma equipe formada pelo quê? Também precisa de um hidrante, por exemplo? Como que é essa brigada? Isso, são duas coisas distintas que você cita aí, né? Quando a gente fala da brigada de incêndio, são os profissionais, são homens e mulheres que atuam como brigadistas de incêndio nas edificações. E a segunda parte que você cita de hidrante são as medidas de segurança contra incêndio. E aí, para quem mora em prédio, né, ou para quem frequenta edificações como igreja, shopping, você vai reparar lá que tem um hidrante na parede, tem o extintor, tem iluminação de incêndio, sinalização de incêndio. Essas são as medidas de segurança, né? São duas coisas distintas aí. E são fundamentais, né? Capitão, só para o senhor contextualizar também para a gente, essa região da Lapa tem muitos galpões antigos. É o caso? É daquele tipo de galpão antigo que teve que passar por reformas? É esse caso que a gente está acompanhando? Esse incêndio é sim num galpão antigo, a gente tem tanto na região da Lapa quanto na região central da cidade de São Paulo, né? Região também do começo, da Zona Leste, região da Moca, a gente tem também esse tipo de edificação. Porém, essas edificações elas são possíveis sim de regularização junto ao Corpo de Bombeiros, né? A gente tem uma instrução técnica que trata de adaptação de edificações surgidas antes das edições do Decreto de Segurança contra Incêndio, para justamente conseguir regularizar essas edificações e deixá-las em conformidade, principalmente, né, mais importante do que deixá-las em conformidade com a lei, deixá-las seguras.
Não, sem dúvidas, né? São vidas em risco, né? E agora que eu acabei de ver, só chamando a atenção também, é bem ali no acesso à rodovia Bandeirantes. É uma região muito movimentada. Se você é de São Paulo, você sabe do que eu estou falando. Se você não é, é só olhar um pouquinho para cima ali no canto direito da imagem. Marginal Tietê, lotada de gente. Capitão, qual que é o risco de inalar essa fumaça? Porque tem prédios ali sendo consumidos, sendo atingidos pela fumaça tóxica. Qual que é o risco para a saúde? O que a gente deve fazer numa situação como essa? Eu falo para os vizinhos desse incêndio. O que deve ser feito é não inalar a fumaça, né? A gente não tem a confirmação do que está sendo queimado. Toda fumaça, por si só, ela é tóxica, né? A fumaça, ela é resíduo de uma queima, que a gente chama de queima incompleta. Houve o fogo e sobrou o resíduo, restou o resíduo. Esse resíduo é o que forma a fumaça. E a gente não sabe qual material que tem em suspensão ali. Então, a orientação é não inalar a fumaça. E se por acaso acontecer de você inalar essa fumaça, procurar o atendimento médico o mais rápido possível. E, capitão, eu sei que seu tempo é apertado, só uma última pergunta. Evidentemente, não é uma conta simples, mas existe uma previsão, usando a sua experiência num incêndio como esse, para conter as chamas? Existe algo nesse sentido? A gente não consegue prever quanto tempo ainda se estende, né, para que se consiga conter e extinguir o incêndio de uma maneira geral. Mas a gente vê que é um incêndio que tem bastante material combustível, então isso não vai acontecer tão já nas próximas horas. Tá certo. Capitão Maicon Cristo, do Corpo de Bombeiros, agradeço novamente. Nada como ir na fonte para quem sabe o que está acontecendo. A gente agradece trazer tantas informações e também tantos esclarecimentos. Obrigado novamente, viu, capitão? Eu que agradeço, bom trabalho. Para nós. Olha só, Hora News precisa ir por um rápido intervalo, mas é claro que você vai continuar acompanhando a cobertura desse incêndio de grandes proporções na capital paulista. Depois do intervalo, Hora News volta já.